É foda, né? Aí tem um diazinho de gain, já vem volta a cagação de tese de novo nas aberturas do diário de trade, né? Mas não, é para trazer, né, para vocês uma das verdades que eu, né, na verdade não é eu, é comprovado, né? Por que que a maioria das pessoas físicas realmente perde dinheiro, né, na bolsa, né? Seja em day trade, swing trade, buy hold, position, a maioria dos investimentos que as pessoas físicas fazem, elas perdem dinheiro por quê? Elas procuram, né, se posicionar em algo sempre quando ela vê uma propaganda que aquilo dá certo, né, que aquilo ali é bom. E geralmente, cara, a propaganda ela vem depois que a coisa já andou, né? Então a pessoa vê, sei lá, o fundo de investimentos tal tá performando bem, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí ela vai no fundo de investimento. Então ela está sempre comprando topo e vendendo fundo, né? E a mesma coisa trazendo para nossa realidade aqui agora para o day trade, né? Por que que a maioria das pessoas não dão certo? Porque estão sempre pulando de galho em galho, sempre a grama do vizinho é mais verde. Elas não querem ter aquele trabalho de pegar um operacional, né? Poxa, ter um compromisso sério com ele, né? Não estou falando para você casar com um operacional, mas tenha pelo menos uma relação séria, né? Coloca status ali em relacionamento sério com o operacional tal, né? E dá um tempo para ele, né? Cientificamente comprovado, 12 meses que você precisa para você entender o operacional que você está praticando, né? E eu entendo que quando a gente traz isso para o mundo do day trade, isso é longuíssimo prazo para a maioria das pessoas, mas não adianta, se você ficar pulando de galho em galho, digamos que você vai estar sempre pegando o drawdown de todos os operacionais, ou pior ainda, né? Tá ali, uma hora no outro, vários operacionais, não tem nenhum fixo. E aí, cara, como é que tu vai ficar bom em alguma coisa? Tu tá sempre praticando um pouquinho de cada, não é especialista em nada. Então tomem cuidado, pessoal. Estudem o operacional, validem ele, de preferência no tempo e não financeiramente, e acreditem nele. Acredite. E você sempre vai passar por um período de drawdown. Confie em mim. Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Lembrando, caso você procure um ambiente técnico e profissional, né, para ajudar você nas suas operações de day trade, eu convido, né, você a vir conhecer o nosso trabalho, né, aqui da nossa sala educacional. O link está na descrição desse vídeo, também está na minha bio do Instagram. Caso você tenha qualquer dificuldade, pode estar me mandando um direct ali que eu mesmo entro em contato com vocês. Na minha bio do Instagram você vai encontrar lá o Google Forms, né, aquele formulário para você preencher, né? Eu mesmo vou estar entrando em contato com você. E o porquê disso? Porque é legal a gente ter uma prévia, né, de quem você é, né, quanto tempo você tem de mercado, para a gente já ter um ponto de partida na nossa conversa aí. Beleza? Bom, pessoal, gráfico do índice do dólar na tela aqui para vocês, gráfico de 60 minutos, que na minha opinião é indispensável, tá? Para todo e qualquer day trader profissional ou candidato a day trader profissional. Por que eu tenho, né, essa ótica dos 60 minutos? Porque, cara, às vezes quando a gente pega um gráfico de 5 minutos, 2 minutos, a gente fica com uma miopia de tempo gráfico, uma miopia operacional, querendo enfiar o nosso setup, o nosso operacional goela abaixo, quando às vezes a gente está operando contra uma média móvel de 20 dos 60, e aí dificilmente a gente vai conseguir obter sucesso, né, quanto a isso. Às vezes a gente pode evitar muita dor de cabeça simplesmente operando alinhado com 60 minutos. Tá? Então vamos começar aqui logo pelo índice futuro. Semana toda vai ser o índice. Vamos dar uma olhadinha aqui no contexto. Vocês até me perdoem se eu me enrolar aqui hoje, porque eu tô com um mouse de fresco aqui, um negocinho de ficar em pé, e aí eu não estou muito adaptado com ele, mas vamos lá. É melhor do que a gente ficar o corpo todo torto aí, né? Então, pessoal, o que a gente tem aqui dentro do contexto dos 60 minutos aqui dentro do dólar? A gente começa a observar ele trabalhando abaixo de suas médias, não é? Média móvel de 20, apontando para baixo aqui nessa região, até aumentar aqui um pouquinho. Apontando para baixo, média móvel de 9, que é a média móvel gatilho também apontando para baixo, e ele vem montando topo mais baixo que o topo anterior, mais baixo que o topo anterior, então, ou seja, parece que realmente entramos numa tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, perdemos uma região importante de mínima da semana anterior, tivemos aí a abertura com gap de baixa no dia 8, ele foi lá retestar essa região,
fez uma troca de polaridade e ontem entregou para a gente aí um movimento na ponta vendedora que foi tão cretino quanto o da ponta compradora no dia 8, né? Subiu se roçando nas médias e caiu se roçando nas médias aqui no dia 8. Hoje o mercado ele abre até com um gapzinho de alta, meio querendo botar, né, tudo a perder a análise técnica, né? Foi lá de novo retestar a região de mínima da semana anterior, retração de 61,8 macro, e aí agora trazendo para um contexto de gráfico de 5 minutos, eu encontro um mercado totalmente travado, tá bom? Dentro da minha opinião, sim, a gente até tem uma estrutura aí do dia anterior, a gente pode marcar as regiões de fundo aqui, trazendo para um contexto intraday, é por isso que eu falo, cuidado com a miopia operacional, né? Ele vem, marca fundo mais alto do que o anterior aqui, do que o fundo anterior, deixa uma estrutura pré-pronta aqui, já abre entregando alvos de FIBO, trabalhando acima da média móvel de 200. Eu acho esse evento aqui do rompimento da média móvel de 200 um dos eventos mais perigosos aqui dentro do day trade, porque não é todo mundo que tem a paciência de esperar o preço romper uma média móvel de 200, esperar o seu gatilho operacional ele apontar uma entrada segura dentro de um gráfico de 5 minutos e às vezes fica batendo cabeça aqui dentro desse movimento. Hoje, quando ele abre com esse gap de alta, a primeira coisa que eu comento com o pessoal da sala, cara, a primeira coisa para nós aqui da sala, já temos o nosso operacional definido, temos uma base operacional. Cara, eu só vou trabalhar esse movimento na ponta compradora quando a média móvel de 9 entregar um suporte, né, para esse preço, porque ele abre com gap de alta, mas não consegue também se libertar. A gente também tem um dia hoje bem travado, né, um dia de CPI aí saindo às 9h30. Também tivemos o Campos Neto lá no Senado, dando uma aulinha, né, sobre inflação novamente lá. Não sei se foi por conta disso que a gente observa um índice totalmente travado. Aí, né, não foi precisamente até a hora que o Campos Neto estava lá no Senado, mas durante a sua participação lá no Senado, eu não consegui perceber nada muito além de uma congestão muito grande aqui dentro do índice, que, na minha opinião, muito mais tomou dinheiro de operador do que entregou. Claro que temos operadores, né, que lidam muito bem com um gráfico um pouco mais travado, trabalham bem suportes e resistências. Não é o meu caso, tá? Eu não gosto desse tipo de cenário e a primeira coisa que eu faço aqui é ficar de fora. Então, eu estipulei para a galera da sala. Cara, tem que ter paciência, porque eu sei que para mim vender, eu só vou trabalhar vendido se esse preço passar para baixo das médias aqui, né? E abaixo das médias, entenda-se aqui o ajuste do dia anterior. Que, Felipe, poxa, tão lá embaixo, porque eu tenho uma média móvel de 50 passando aqui, pessoal. Eu tenho uma região de média móvel de 200, eu tenho esses fundinhos prévios que ele vem fazendo aqui. Então, não é mais seguro eu trabalhar somente abaixo do ajuste, não tentar antecipar nada antes disso daqui na ponta vendedora. E sim, eu estou com o olhar um pouco mais inclinado para a venda aqui. Por quê? Porque eu tenho preço trabalhando mais alinhado com 60 do que, né, fazendo repique no gráfico de 5 minutos. Então, particularmente, eu estava mais inclinado para operações na ponta da venda aqui, achando que realmente elas poderiam fluir mais, tá bom? Porque na ponta da compra eu tenho uma máxima, né, mínima, desculpa, da semana anterior aqui na cara do gol, eu tenho uma retração de 61,8, então provavelmente eu vou ter que esperar ele romper tudo isso daqui para cima, fazer pullback, a média móvel de 9 ir atrás. É mais complicado, eu prefiro seguir aqui o fluxo da média móvel de 200. E na minha opinião aqui, né, quanto menos você se mexeu dentro desse índice, foi melhor. Porque mesmo que a gente pegue aqui esses pavis que ele fez aqui, vai colocar nesse fundinho, se você esperou aqui abaixo do ajuste, aí você teve, né, dentro do meu operacional, é claro, isso sempre, a ótica sempre vai ser do meu operacional, tá? Não tô cagando regra aqui não, é dentro do meu operacional. Quem já operou comigo, já consumiu meu conteúdo, sabe. Você teve aí uma possibilidade aí de um pivôzinho aqui alinhado com as médias, se talvez ficou marcando uma regressão, que no 96 aí, beleza. Aí a gente tem o candle 100 aqui no gráfico de 2 minutos, pivôzinho de pré-rompimento dessa mínima, mas aí é aquilo, né? Quem é que vai ter a paciência, né? A maioria dos operadores aí vai conseguir segurar todo esse tempo sem dar um clique, né? Porque aqui a gente está falando de um tempo de espera até dar uma operação aqui de 7 horas, 8 horas. Não é fácil, a gente sabe. Claro que não é fácil. E outra, nem sei se compensa por conta do horário, que já estava saindo o ajuste do índice, né? Então, mas eu já peguei operações nesse horário aqui. Mas tem que sobreviver essa trituradora que foi aqui. Então, na minha opinião, o índice hoje aí, ele foi extremamente lateral.
Tanto é que estamos com uma amplitude agora de quantos pontos aqui dentro do índice futuro? Agora ele está indo aí para os seus 1.600 pontos, mas ficou aí praticamente o dia todo indo para cima e indo para baixo com 1.000 pontinhos de amplitude de máxima mínima, né? Então, na minha opinião, hoje o índice ele fez o crime aqui dentro da sala. Até tentamos algumas operações aqui, mas só apregoamos, a ordem não foi acionada. Eu até, depois que a gente visualizou, aí vem, né, um pouco de contexto de mercado, que eu acabei de falar para vocês que eu estava com um olhar mais atento para a venda, né? Também a gente pega e tem que olhar um pouco do contexto de mercado. Quando eu percebi que essa média móvel de 50 aqui estava segurando os preços, eu até tentei visualizar não, né? Eu vi uma possibilidade de uma compra caso esse falso pivô aqui ele fosse acionado, assim como ele foi acionado na ponta da venda, mas ele não chegou a romper a região de máxima. Aqui ia ser um tradezinho curto, top de 150 pontos, de olho na mínima da semana anterior aí, mas não foi nem acionado, tá? Então, ou seja, na minha opinião, quanto menos se mexeu aqui, foi melhor. Eu e o pessoal da sala não realizamos nenhuma operação aqui dentro do índice, tá bom? Dólar. Cara, o doleta. O que a gente tem aqui? O dólar também tem que explicar aqui para vocês a minha retração aqui, né, que eu estou utilizando aqui. Na verdade, vou explicar, né, mas eu já expliquei para o pessoal da sala, só para vocês não ficar meio perdido no contexto de hoje aí, tá? Eu tenho essa região de máxima que ele marca aqui no dia 8 e eu tenho esse fundinho que ele realizou aqui no dia 2, tá? Para mim tem um contexto para a gente, caso visualize um movimento na ponta vendedora, como a gente vê o preço se armando sim para entregar o movimento aqui pelos 60 minutos, perdendo as médias, depois arma um falso pivô, não consegue acionar e fazer ele andar, faz um topinho arredondado, hoje abre com esse gapzinho de baixa, perde essa linha amarela aqui, que é o fundinho lá do semanal, tá? E aí realmente acelera na ponta vendedora, beleza? Então tem que ficar de olho aqui na retração de 61,8, que é a que mais funciona, não a que só funciona, mas a que mais funciona aqui dentro do dólar, tá? Trazendo para um contexto de abertura, dólar abrindo com gapzinho de baixa, eu até comentei com o pessoal da sala, eu não vou fazer nada antes das 9h30, isso é fato. Tem CPA para mim, hoje teve duas aberturas. Abertura ali normal do mercado às 9 horas da manhã e tem aquele chacoalho que o CPI traz, tá? Mas não é por conta disso que eu vou estar negligenciando informação aqui para o pessoal. Quando eu entendo que a gente tem uma abertura com um gap de baixa aqui nessa região, logo tenho que imaginar, poxa, temos um candle fantasma. Esse próprio movimento que o dólar apresenta aqui para nós, ele deixa assim um trigger de entrada na ponta vendedora. Deixa eu só melhorar aqui. Ele deixa assim um trigger de entrada na ponta vendedora, perna de impulso, correção, o candle 2 aqui, a gente vai para o gráfico de 2 minutos que ele fica mais visual. Vamos lá. Gráfico de 2 minutos na tela. Deixa eu puxar mais para cá. Então, a abertura com gap de baixa, agora aqui sim vai ficar mais visual. A abertura com gapzinho de baixa, eu imagino o candle fantasma, eu já visualizo o movimento de impulso, correção. Aqui, na minha opinião, para fazer essa venda, tem duas coisas que me brecou de fazer essa venda. Na verdade, três. Uma, porque eu falei que só ia operar depois das 9h30. Segunda coisa, essa linha amarela aí, ela é uma troca de polaridade do semanal. E a terceira coisa, aqui faltou um toquezinho na média móvel de 9 no gráfico de 2 minutos para mim operar esse pivôzinho aqui. Mas ele deu sim o ponto de entrada, o risco era extremamente justo, na minha opinião. A gente está falando aqui num risco dessa operação na casa dos seus 7 pontinhos aqui. Ele tem potencial para vir buscar a mínima do dia anterior, tanto é que ele vem e busca esse movimento, não logo de primeira naquele estouro que ele dá, mas ele consegue em 12 minutinhos te entregar 1 para 1 do risco. E aí a gente tem aquele contexto, né? Poxa, vai sair um CPI, né? Operar notícia nem pensar. Se eu entrei, né, dentro de uma operação, o preço já se afastou o suficiente para, teoricamente, eu segurar o balanço de uma notícia importante, como é um CPI, um payroll, né, algo do tipo assim, beleza, me mantém posicionado. Se não, não adianta, pessoal. A maneira mais segura de entrar, você tem um indicador importante para sair, que você não domina a volatilidade dele. Poxa, bateu no seu alvo aqui, sai, zero a operação, espera uma próxima oportunidade. Afinal de contas, você saiu ganhando dinheiro. A gente não pode ficar naquela eterna ganância de sempre querer ganhar mais, sempre achou que entrou, né, que entrou atrasado. Aí quando tu faz tudo certo, aí tu pensa, poderia ter entrado mais pesado, então, né?
Então, cara, não dá para cair nesse saco sem fundo aí do day trade, tá? Sempre querer mais, sempre achar que poderia ter feito melhor. Às vezes a gente faz o melhor com o que a gente tem no momento, tá? Então, aqui para essa primeira meia hora, para mim, quem pegou esse trade e zerou aqui na mínima do dia anterior, porra, um baita trade, cara. Um baita trade. E aí a gente tem o CPI saindo, o preço realmente vem, dá uma acelerada, entra volatilidade. E eu comentei com o pessoal da sala. Bom, pessoal, perdemos, teoricamente, os pontos de suporte importante para o nosso dia de hoje, que é essa troca de polaridade do semanal e a mínima do dia anterior. O mercado trouxe bastante volatilidade. Se eu for considerar já até o movimento do gap para o dia de hoje, o que eu tenho aqui? Uma perna de impulso, que faz um pullback na troca de polaridade da mínima do dia anterior e na sua média móvel de 9 períodos. Então, o candle 9, aqui pela ótica dos 5 minutos, ele me passa um trigger muito importante, um gatilho importante, que é o quê? Ele está fazendo um reteste na mínima do dia anterior, ele está fazendo uma regressão por violação na sua média móvel de 9, e sim, eu posso vender esse movimento aqui, caso realmente, para mim, o risco esteja dentro do meu gerenciamento. Para quem está chegando agora, o risco máximo que eu aceito aqui em operações dentro do dólar é 10 pontos e no índice é de 300 pontos. Né? Então, aqui a gente tem um risco, né? Você tem que colocar também um meio pontinho de rompimento para o acionamento da sua operação, assim como para o stop. Então, a gente sempre vai contabilizar um ponto a mais do que eu tenho aqui na tela. Então, aqui na tela, na pedra, eu tenho um risco de 11,5 pontos. Eu botando os meus rompimentos, já vai para 12,5 pontos. Eu não vou negociar com o meu gerenciamento. Né? Se o meu risco máximo por operação é de 10 pontos, é de 10 pontos. Ah, mas por que você não diminui a mão para ficar um stop financeiro, né, dentro do que seria para você se fosse de 10 pontos? Isso daí já é um ato de negociar, né, com o teu gerenciamento, com o teu plano de trade. Eu não estou aqui para negociar. Né? Eu já consegui fazer uma coisa que é muito difícil, validar o meu operacional. Ele já se provou no tempo, ele é lucrativo. Por que eu vou estar inventando moda, querer negociar com ele? Né? Mês passado eu negociei 2 vezes com o meu gerenciamento. Uma operação ela era um stop de 11 pontos e a outra de 12. As 2 que eu entrei eu tomei stop. Né? Precisava ter tomado esse stop? Não. Então, ou seja, o day trade ele é uma coisa que é assim, né? Tu errou, ele corta na hora, na carne. Então, poxa, eu falei até pro pessoal da sala, esse mês não vai ter negociação, meu risco é 10 pontos, é 10 pontos. Mas, né, comentei aí da venda, né, a venda ela foi acionada aqui nessa perda de mínima do candle 9, ela vem e entrega uma pontuação interessante aqui para o seu operador, aqui a gente está falando, né, do trade andando, e também, bom, enfim, não vai ficar um dia de trade de 1 hora. Ele te entrega 8 pontos, e aí vai ter umas pessoas que vão falar assim, mas aí tu vai estar assumindo 12,5 pontos, e aí tu vai estar protegendo a operação, fazendo parcial, a conta nunca vai fechar, que tu vai tomar o stop cheio, e aí tu vai ganhar né, em parciais. É por isso que a gente tem que estudar, para a gente ter uma taxa de acerto boa, para não ficar pagando pato pro mercado. Entendeu? Então aqui, caso algum operador meu tivesse entrado, eu tenho certeza, poxa, bateu sua parcialzinha com 5 pontos, aqui, se o mercado voltou, né, ele não vai deixar voltar lá para casa do caralho, ele vai sair no 0 a 0 com o restante dos contratos e esperar uma próxima oportunidade aqui. Né? Então, ou seja, na minha opinião, se alguém entrou nessa operação aqui que já operou comigo, pegou seus 5 pontinhos, colocou no bolso, né, 1 a 0 para ele e segue o baile. Temos a abertura do mercado à vista. Eu até estava de olho aqui, ó, em um possível pivô de pré-rompimento dessa mínima aqui, ó. Mas ele deixa um risco muito grande aqui dentro dessa região e nem aciona esse pivô. Né? E aí entra a abertura do mercado americano. O preço vai lá novamente retestar a mínima do dia anterior, testar a sua média móvel de 20 períodos, e aqui talvez algum operador possa pensar, poxa, mas não dava para ter vendido a mínima do candle 19, então, Felipe? Até dava, né? Mas esse padrãozinho de candle aqui que fecha, para mim, e aí até para quem está chegando agora aqui no meu perfil, talvez até pense, pô, mas isso aqui é um padrão de candle, vendedor tem que vender. Pois é, mas quando tá muito fácil assim, a esmola demais, tanto desconfia. Então, esse daqui é o padrãozinho que eu chamo de canto da sereia. Não recomendo ninguém entrar aqui nele, não. O que a gente pegou aqui de todo esse movimento? Novamente, o conceito de médias móveis. Assim como eu visualizei que a média móvel de 9 estava funcionando aqui eu vejo também que uma média móvel de 20 está funcionando nesse movimento. Ele vem,
Se a gente for desenhar todo o movimento, ele arma, né, um pivô para vir perder essa mínima aqui. Porém, vocês percebem que ele está caindo, né? E cada vez que ele vem caindo, ele se aproxima mais ainda da região de 61,8 que eu comentei para vocês lá no início da análise do dólar. E aí ele chega praticamente me deixando quase sem espaço para fazer uma venda, para conseguir proteger o meu trade. Então, eu não quero vender na cara de um alvo de FIBO, assim como eu não quero vender na cara de uma retração. Eu não quero vender, né? Poxa, o Stormer mesmo comenta, né? Somente um tolo vende um suporte, né? E somente um burro compra uma resistência, né? Na cara, sabendo que pode dar errado ali, né? Enfim, palavras do Stormer. E eu concordo plenamente com cada palavra aí. Trazendo agora para um contexto de gráfico de 2 minutos para visualizar aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor, o que a gente tem aqui? Ele vem, faz toda aquela história lá que eu já apresentei para vocês, e aqui ele deixa a região de mínima do dia anterior, aqui, marca a região do dia anterior, já ficou para trás, ele marca a região de mínima do dia atual. A mínima e máxima do dia atual, para mim, ela não pega tanto, tá? Que nem a galera fala assim, tá comprando fundo e vendendo topo aí. Cara, se a tendência vai romper, assim como rompeu aqui. Porém, o que falta para mim realizar essa venda aqui, pessoal, é o toquezinho na média, assim como faltou lá em cima. E aí é que eu falo, não adianta ficar mudando a regra do jogo a todo momento. Como que lá em cima, no começo do pregão, eu falei assim, aqui eu só vendo se houver o toque na média, né? E por que agora eu mudaria a regra aqui? Não, aqui eu vou vender sem o toque na média. Não, você está mudando a regra do jogo no meio da partida. Tu nunca vai ter um apanhado de trades, né, com os mesmos gatilhos, né, o suficiente para você saber se é válido ou não o seu operacional. Então, pivô no gráfico de 2 minutos é com toque na média. Aqui não fez toque na média. Comentei com o pessoal da sala. Pessoal, caso, né, alguém tenha aí mais flexibilidade dentro da sua tomada de decisão, a gente tem um novo ponto de venda aqui, a gente tem um ponto de stop sim técnico e tem que ficar muito esperto com a retração de 61,8 aqui macro do dólar. O trade ele vem, aciona, enrola pra caramba e vem aqui milimetricamente no 61,8, tá bom? E aqui também é outra coisa, né? Poxa, você entra em uma operação com risco pequeno aqui, né? Um risco justo, na verdade, aí seus 4 pontinhos, ela te entrega 6 pontinhos, mas aí tem os fominhas que, não, eu entrei com, né, o risco de 4, agora eu quero 50 pontos aqui. Porra, eu também quero, velho. Mas, de novo, vocês vão cair num saco sem fundo de sempre acreditar em trade 3-1, 4-1 e vão estar tomando pique eternamente. E se preparem, o dólar ele vai ficar cada vez menor. A gente vai começar a observar, caso a gente encontre, na verdade, um equilíbrio dentro do nosso câmbio, porque o dólar, o mini dólar que vocês operam, o dólar futuro, ele é câmbio. Toda vez que a gente encontra equilíbrio no câmbio, a gente não tem mais por que ter uma oscilação tão grande dentro do dólar. Então, a gente vai começar a observar as amplitudes do dólar de amplitudes pré-pandemia, que a gente tinha ali um dólar com uma amplitude na casa dos seus, 30, 35 pontos no dia. Um dia muito bom, o dólar movimentava ali os seus 50, 60 pontos. Então, se preparem, caso a gente encontre um equilíbrio dentro do câmbio, essas vão ser as amplitudes do dia. Tá bom? E aí fica difícil a gente pegar, né, 20, 30 pontos todo santo dia, quando a amplitude do dia é essa, né? Então, né, voltem para a realidade e estudem um pouco mais o passado do dólar aí, tá? Trazendo aqui novamente para um gráfico de 5 minutos, então eu vi que ele marcou aqui essa região de 61. Eu vou estar vendendo agora na cara da 61,8, ele até deu um ponto de venda aqui, né, voltando novamente para o gráfico de 2 minutos, aqui, mas ele não me deixa o padrão técnico de um pivô. O que é um padrão técnico de pivô? Perna de expansão, perna de correção, né? Algumas pessoas, né, falam assim, não, se eu tenho, sei lá, 8 barras, né, de impulso, eu preciso de, no mínimo, né, 2 a 3 barras de correção. Eu, para mim, aqui, independente de quantas barras eu vou ter no impulso, claro que eu não vou estar comprando nem vendendo nada que está muito esticado, o que eu comento para o pessoal da sala? No mínimo, temos que observar sempre 2 barras de cor contrária com máxima e mínima, né, maior que o cano anterior, né, na ponta da venda e menor na ponta da compra. Para mim é foda, né, para eu conseguir oficializar, temos um movimento de pivô. Aqui ele fez impulso, falta as barras de cor contrária com máxima e mínima maior que o candle anterior, né, para tentar arriscar uma venda aqui de violação desse 61,8. Novamente, comentei com o pessoal da sala, cara, eu não vou bater essa venda aí não. Seguinte, vou sair para o almoço até. O trade ele foi, acionou,
Se o cara foi dedo rápido no gatilho aqui, não pagou para ver esse stop, teve muita chance de sair no 0 a 0 aqui. Se não saiu depois que acordou do coma, né, tomou o stop, né? Porque o stop até que demorou para ser acionado um pouquinho aí, né? Logo, eu observo que ele fez um falso rompimento de fundo. Isso aqui eu posso falar, né? Foi uma falha de fundo. Então, ele marca um fundo e ele marca fundo mais alto do que o fundo anterior. Logo, eu fico de olho nesse tipo de movimento aqui. Observo que ele vem testar uma região de topinho prévio. Eu falo para o pessoal, bom, vamos observar aqui. Temos um potencial suporte do dólar futuro em uma retração macro de 61,8, mas eu preciso, para mim, trabalhar aqui em contexto de reversão, que ele, no mínimo, monte um pivôzinho acima desses topinhos prévios, né? Ele realmente coloque a retração de 61,8 como um ponto de suporte, passando para cima dela, retesta, troca a polaridade, vem e arma um movimento de pivô. Cara, e olha que eu não gosto de pegar reversão, essa que é a verdade. Eu não sou muito fã de pegar reversão, não, prefiro aproveitar a tendência. Mas para mim trabalhar um contexto de reversão, o que eu preciso? Um ponto importante no meu gráfico, seja alvo de FIBO, seja retração de FIBO, né, o máximo, o mínimo, um topinho relevante dentro do gráfico, aí, enfim. E eu trabalho com médias móveis. E eu não trabalho com uma caralhada de médias, eu trabalho com 4 médias móveis no meu gráfico, é o que eu sempre comento com o pessoal da sala. Eu tenho que ter sempre, no mínimo, 4, né, dessas 4 médias, 3 tem que estar ao meu favor. Então, eu não vou estar pegando esse primeiro rompimento. Podia chegar aqui para falar assim, não, mas aqui estava fácil, ó. Era comprar aqui esse 61,8 com stop na mínima do dia ou nesse fundinho prévio aqui e surfar 90 e 10 pontos. Não. O que eu apresento para vocês aqui é o que eu faço. Então, eu esperei realmente ele vir aqui, né, cutucar a sua média móvel de 50, fez um pullback na 9, trocou polaridade e aqui ele vem, ancora mais uma vez aqui na sua média móvel de 9, vem e aciona o trade. Cara, isso daqui... sensacional, sensacional, tá? Não foi um trade que depois de pronto vocês podem pensar, nossa, que foda, foi fácil pra caralho. Não, não foi fácil, porque ele demorou para andar, ele não deu calor na operação, mas ele só demorou para andar, né? E aqui, mais importante do que alvos de FIBO nesse tipo de movimento, eu sempre comento, cara, é um trade que agora a gente entra contra o 60, mas eu tenho o apoio de uma retração de FIBO e eu tenho espaço até as médias. Então, aqui, dentro desse contexto, eu tenho o meu acionamento aqui com um risco de 4 pontos. Na verdade, ficou 5 pontos o risco aqui. Ele aciona, ele me entrega, né, nesse primeiro movimento limpo, 10 pontos. Ele volta, faz um pullback na 9, e aqui, para mim, né, quando ele vem e aciona aqui, por que eu falo que não é um trade fácil? Porque tá contra o 60, né? É reversão, então vai estar contra o 60. E ele te entrega esse primeiro movimento limpo aqui, né? Porra, dá para segurar esse tipo de trade aqui? Dá, já cansei de segurar. Mas tudo vai, tá acertando o mercado, tá performando bem, tá com confiança, o cara vai segurar pra caralho. Agora, né, tá no mercado um pouco mais travado, não tá performando tão bem. O que eu quero, né, depois de um dia que não deu certo, o teu trade system não tá encaixando. Eu só quero operar bem, irmão. Eu quero pegar uma operação foda do começo ao fim. E para mim aqui ela entregou excelentes 10 pontos aqui. Não surfei todo esse movimento, mas sim, ele deu padrões técnicos aqui, mas quando ele tocou na média móvel de 9 dos 60, eu até comentei com o pessoal, cara, talvez essa porra vai devolver tudo, então não vou segurar, sair na proteção com o restante dos lotes que eu tinha aqui, com 5 pontos, né? Fiz as minhas parciais subindo e saí na proteção com o restante dos lotes. Depois ele vem e aí é claro, né? Se o cara tá com coragem, tá acertando o mercado, ele te entrega novos pontos de entrada assim. Ele te deixa aqui uma regressão. Aqui antes de fechar a sala eu até comentei, né? O cara tá com coragem, vai arriscar o candle 70, toquezinho na média móvel de 9, vai comprar a máxima, ele explode aonde? Lá na retração de 61,8 intraday. E depois ele... E aqui, aí pra mim, aqui, aí o cara já tá forçando um pouco a amizade também, porque já pegou uma reversão, já fez uma reentrada, conseguiu pegar um 61,8, aí o cara vai querer pegar ainda o rompimento do 61,8 com confluência da mínima do dia anterior, aí esse cara ele não é nem peitudo, o cara é corcunda pra frente, né, velho? Porque tem que ter coragem. Mas quem diria, né? O dólar entregou um movimentos, né, para os ursos, entregou movimentos para os touros. O dólar foi técnico hoje, na minha opinião, né? Dependendo se você tem um pouco mais de flexibilidade
dentro da sua gestão de risco, você conseguiu pegar belas operações na ponta da venda no começo do dia. E aí é foda também, né? Porque se eu tivesse pegado uma operação bacana na ponta da venda pela manhã, eu não ia estar caçando reversão aí, não. Né? Porque, porra, já peguei aí meus 10, 15, 20 pontos, tá bom demais, cara. Né? E aí, caso o cara é muito fominha, e aí não basta ser fominha, tem que ser fominha e bom no que faz, se garantir é o quê? Porra, o dólar fechou na máxima. O dólar, que agora já fechou, né? Mas eu ia falar, se duvidar, o dólar fecha o gap ainda hoje, mas não. Para amanhã, o que a gente espera? Expectativa, né, positiva para o dólar. Então é isso, pessoal. Essas daí foram as operações que eu realizei, né? E se zero operações, dólar foi bem técnico. Basta ter paciência, cara. Essa que é a verdade. E eu espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso aqui na sala.